A questão basca e catalã. A Espanha possui um Estado multinacional, ou seja, em seu território há várias nações ou grupos étnicos que possuem certa autonomia. Porém, as diferenças existentes entre esses grupos acabam gerando uma instabilidade política no território espanhol, envolvendo principalmente os bascos e os catalães. Localização. A Catalunha está localizada na região nordeste da Espanha, tendo sua língua própria, o catalão. Já o País Basco se encontra na porção norte do território espanhol, mas há alguns bascos habitando também o sul da França. As questões de ambas as regiões têm origens bem antigas, mas tomaram proporções maiores durante a ditadura de Francisco Franco, que suprimiu fortemente durante 38 anos qualquer tentativa de independência desses povos. Contexto histórico da Catalunha. A Guerra de Sucessão Espanhola chegou ao fim no ano de 1714 e, em 1931, foi proclamada a Segunda República Espanhola. No ano seguinte, a Catalunha alcançou sua autonomia política. O ano de 1936 foi cheio de eventos marcantes, como eleições, golpe de Estado e a Guerra Civil Espanhola. Alguns anos depois, em 1975, morre Francisco Franco, e então a democracia é restaurada na Espanha. Em 1978, é introduzida a nova Carta Constitucional. Já em 2006, houve um referendo na Catalunha que garantia a ampliação dos poderes e o status de nação dentro da Espanha. Entretanto, o judiciário retirou o direito de uso do termo nação dos catalães. No ano de 2010, uma forte crise econômica atingiu a Espanha e a Catalunha. Em 2017, foi realizado um referendo em que cerca de 90% das pessoas votaram sim para a separação da Catalunha. Porém, o governo espanhol declarou o referendo ilegal e reprimiu todas as manifestações. Contexto histórico basco. Os movimentos nacionalistas e de emancipação bascos, que tomaram forma durante a ditadura de Francisco Franco, foram duramente reprimidos, de forma que os bascos eram proibidos de expressar seus costumes. Revoltados com tamanha opressão, é formado um movimento chamado Euskadi Ta Askatasuna, o ETA, que traduzindo significa Pátria Basca e Liberdade. Os mesmos buscavam combater a ditadura imposta. Porém, o povo basco só conseguiu avanços contra sua emancipação com o fim da Guerra Civil Espanhola e da destruição causada pelo bombardeio em Guernica, uma vez que após os acontecimentos foi acordado o chamado Tratado de Guernica, que proporcionou algumas liberdades administrativas aos bascos. Após o fim do período ditatorial, Zapareto assume a presidência e tenta dialogar com o grupo ETA para evitar futuros ataques terroristas. Tendo êxito em suas propostas, seu governo consegue pôr fim ao movimento ETA no ano de 2006, proporcionando ao local um título de região autônoma. Porém, no ano seguinte, o grupo anuncia sua volta, declarando rompimento com o governo Zapareto. Até os dias atuais, a questão ainda não foi resolvida. Motivações. O desejo de independência da Catalunha tem algumas motivações, dentre as quais podemos citar o fato de possuir língua e cultura próprias e o alto desenvolvimento econômico da região. Além disso, os catalães acreditam que o governo de Madrid estaria tentando diminuir sua autonomia política, que a Constituição de 1978 seria hostil a esse povo e que a votação realizada em 2007 sobre a separação da região teria sido legítima. As motivações dos bascos são bem parecidas com as dos catalães: língua e cultura próprias, a ausência do direito legal à independência, a proibição do ensino do idioma local e exaltação de seus símbolos, além do bombardeio em Guernica. Importância na área em conflito. Por outro lado, temos o Estado espanhol tentando impedir a separação dessas regiões. Isso se deve ao fato de que as mesmas têm importâncias significativas para o país. Em relação à Catalunha, ela concentra 12% da população da Espanha e cerca de 13% do seu território. É a região que mais produz riqueza, representa 19% do PIB espanhol, é uma região turística mais visitada do país e possui um grande parque industrial.
Sobre o País Basco. É uma das regiões mais ricas e desenvolvidas da Espanha, concentra um grande número de indústrias, possui um dos mais importantes aeroportos de carga do sul da Europa e é a região espanhola com o maior PIB per capita. Consequências. Como qualquer conflito, esses também têm suas consequências. Em relação à questão catalã, o governo espanhol considerou a votação de 2017 antidemocrática e interviu pedindo a renúncia do líder catalão. Houve protestos por toda a parte da população. Lideranças do governo catalão foram presos preventivamente. E para a justiça, existem indícios de crime de rebelião. Caso essa região se tornasse independente, haveria também a questão da reação da União Europeia, mudanças no turismo e outros setores, além de problemas na economia e na moeda. Já na questão basca, a principal consequência do conflito foi a criação do grupo terrorista ETA, que em português significa Pátria Basca e Liberdade, que realizou atentados terroristas a partir da década de 1970. Eles costumavam fazer uso de manifestações violentas, assassinando autoridades militares e políticas. Fatos marcantes. Esses dois conflitos também tiveram alguns fatos marcantes, dentre os quais podemos citar: na Catalunha. Em 1939, houve a proibição do uso da língua catalã durante o governo do ditador Francisco Franco. Em 1977, houve a volta da democracia. Em 1979, o referendo aprovou a autonomia regional. Em 2016, o mesmo referendo aprovou a ampliação dessa autonomia, o que foi fortemente criticado pela oposição. Em 2009, o primeiro município fez votações sobre a independência. Em 2003, houve uma manifestação na qual se fez uma corrente humana de 400 quilômetros a favor da independência. Em 2014 e em 2015, houve votações a respeito dessa independência. Em 2016, Charles Puigdemont, separatista de longa data, é designado presidente da Catalunha. Já no País Basco, de 1936 a 1939, ocorreu a Guerra Civil Espanhola. Em 1937, ocorreu o bombardeio a Guernica. Em 1975, ocorreu a morte de Francisco Franco. E em 1959, o ETA foi fundado. Situação atual. Atualmente, na Catalunha, a prisão de líderes separatistas levou a muitos protestos. O governo regional catalão continua sendo controlado pelos independentistas e Oriol Junqueras, o principal condenado pela tentativa de independência, está preso, mas recebeu autorização para sair da prisão durante algumas horas para trabalhar. Já no País Basco, o Partido Nacionalista Basco, que carrega a sigla PNV, busca por um acordo com o governo espanhol para a realização de um plebiscito sobre a relação entre o País Basco e a Espanha. Porém, o primeiro-ministro espanhol, José Luís Apareto, rejeita o plano lançado pelo PNV. Além disso, os bascos conseguiram a condição de região autônoma e, em 2018, o ETA anunciou o fim da organização.